E aí, professor, tudo certo? Antes tarde do que nunca, vou estar apresentando o trabalho referente a Prolog. Primeiramente, eu comecei com a estruturação do banco de dados, que nada mais é que os fatos. Então, aqui eu defini os ativos, né? O que são esses ativos? Cada linha aqui representa o ativo da determinada empresa. Consequentemente, eu defini as especialidades. O que está dizendo essas especialidades aqui? Basicamente, a Alice tem conhecimento com redes. A Alice também tem conhecimento com criptografia. Então, acaba sendo dessa forma que eu estruturei. Aqui tem a parte dos plantões, então define que Alice trabalha de manhã, Bob trabalha de tarde, Charlie trabalha de noite. Então essa é a lógica desse fato que eu defini ali. Tem a parte dos alertas. Aqui é bem tranquilo também, tá? Ele vai mostrar qual que é o tipo de alerta que é o DDoS, em qual ativo que é afetado e também em qual turno que está sendo afetado. Então acaba sendo essa a regra desses fatos aqui. Vamos partir para as regras aqui, né? Então, a primeira regra é a especialidade necessária, conforme ali solicitado, né? É, aqui no trabalho. A especialidade necessária, ele faz um mapeamento e, nesse caso, ele vai informar o conhecimento que é necessário para resolver o determinado alerta. Então, acaba sendo esse o objetivo dessa regra específica. Regra número 2. Aqui ele vai ele vai verificar se o analista ele possui o conhecimento necessário. Então o que acontece aqui? Se a gente visualizar nessa primeira linha, ele está perguntando o quê? O analista ele é qualificado para esse alerta? Consequentemente, ele vai fazer o seguinte, na especialidade ele vai procurar qual que é o conhecimento necessário. No final das contas, ele vai demonstrar ali, né? Ele procura se o analista possui essa especialidade. Então, ele está fazendo essa regra, ela tem esse objetivo ali. Vamos para a regra número 3. A regra número 3 ela verifica se o incidente ele vai ser considerado crítico. Então, aqui o que acontece? Nesse alerta aqui, ó, né, nessa linha aqui, na verdade, ele descobre qual ativo sofreu um incidente. Consequentemente, ele verifica se esse ativo possui criticidade alta. Se caso ele verifica, aqui na verdade, né, nessas duas últimas linhas, ele vai verificar se o tipo de alerta é um dos definidos. Então acaba sendo essa lógica para essa regra número 3. Consequentemente, temos a regra número 4. Essa regra ela vai fazer duas verificações. Primeiro, o analista ele está trabalhando naquele turno. Então, depois ele vai perguntar o seguinte: ele possui a especialidade correta? Acaba, que no caso é nessa linha aqui, né? Ele vai fazer essa verificação ali e retorna ali. Deixa eu ir para a regra número 5 aqui. Tá. Essa regra aqui é o ativo crítico. O que ela vai fazer, né? Qual ativo está sofrendo um incidente crítico? Então, basicamente, ela vai utilizar essa regra anterior aqui. Mas eu me recordo que eu fiz meio que uma cópia dela, só deixei ela um pouco menor aqui, né? Só deixei a parte do alerta dos ativos para fazer essa mesma validação, mas ele vai seguir a mesma lógica ali. Deixa eu ver aqui. Tá. Regra número 6 tem a especialidade comum. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um compare, assim, ele vai fazer o comparativo. Ele vai procurar dois analistas que compartilham a mesma especialidade. Então, no banco de dados vai ter ali Alice com redes. Vamos supor Charlie redes. Então, ele vai acabar fazendo essa comparação e ele vai retornar quais que são os analistas que têm a mesma especialidade nessa situação ali. Grupo resposta, o que essa regra ela faz? Ela vai ser responsável pela montagem da equipe de atendimento. Então, o que ela vai verificar aqui? O incidente crítico? O incidente é crítico. Consequentemente, quem possui a especialidade correta? Aqui também ele vai perguntar quem está no plantão. Nesse caso, ele vai retornar esses dados. Deixa eu pensar num exemplo. Tinha o Bob, né? Deixa eu pensar no exemplo. Tá, Bob é o único qualificado e também é o único do plantão na tarde. Vamos supor, ele vai por debaixo dos panos ele vai retornar o titular igual a Bob, supervisor igual a Bob. Não sei se deu para entender ali, mas em resumo seria essa regra aqui, número 7, essa lógica.
Vamos partir para as consultas. Professor, para não se estender muito a gravação ali, para ser mais curta também, né? Eu já fiz as consultas antes, tá? Já fiz os testes antes e eu anotei aqui no bloco de notas. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, já vou importar o nosso arquivo, né? Deixa eu pegar aqui, que eu não tinha importado ainda. Sistema de cibersegurança. Eu deixei num bloquinho de notas aqui para anotado para ele ser mais rápido. Então, vamos para a primeira pergunta ali, né? Quais analistas têm especialidades? Técnica necessária para alerta DDoS. Então vamos pegar aqui sim essa informação aqui. Lá. Ó, retornou a Alice. Vamos para a próxima. Analista disponível. Aqui no caso é o Bob, né? Se ele é disponível para injeção e tudo mais, né? Então, nesse caso ali, o Bob ele está disponível para essa injeção. Retorno true. Vamos ver o próximo. Quais tipos de restrição? Beleza. ABD clientes está ali, são considerados críticos, né? Então ficará dessa forma ali. Deixa eu pegar a próxima aqui. Vamos para a letra D. Então ele vai retornar o turno da noite. Acabei fazendo ali. Desculpa, eu esqueci de ler a pergunta aqui. Né? Qual é o turno de ocorrência do alerta do malware? Fizemos ali a consulta, turno da noite. Vamos para a questão E. Quais analistas estão de plantão no turno da tarde? Então vamos fazer a consulta ali. Bob. Ele fez a consulta ali do analista disponível, turno da tarde. Então o Bob é o analista disponível. Quais duplas de analistas possuem especialidades em comum e qual é essa especialidade? Vou pegar ela aqui para agilizar mesmo. Ó, ele vai fazer o compare lá, né? Analista Alice, analista Charles. Então a especialidade de ambos, com base no compare que eu expliquei anteriormente, né? Na regra, né? Ele buscou e trouxe a informação de redes. Vamos pegar a G ali também. Para o alerta injeção SQL, qual é o grupo de resposta do tipo? Beleza. Então, opa, abriu o OBS ali. Titular, ele extraiu o dado de titular, supervisor, e o supervisor é o Bob. Então, foi esse o trabalho, tá, professor? Eu vou estar postando ali no YouTube. Qualquer coisa, acho que não vai dar tempo também no semestre, né? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, beleza? Obrigado pelo semestre aí, professor. Tamo junto.